Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Gostaria que soubessem que aqui de onde eu estou gravando, a janela do meu cantinho de oração, os meus momentos sublimes, eu posso ver um sol lindo nascendo nessa manhã e anunciando um belo dia. Espero que assim também aconteça com você, ainda que esteja chovendo horrores na sua cidade, aí onde você estiver, veja isso como um bom tempo, especialmente se esse bom tempo puder contar com a companhia de Deus. A presença de Deus torna qualquer tempo, qualquer clima favorável para nós. Então, um bom dia, aproveite esse dia, vamos louvar ao Senhor pela bênção de estarmos juntos mais uma vez. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta instituição que algumas pessoas chamam como instituição religiosa, mas a Bíblia chama de corpo de Cristo, e a comunidade de salvos, um grupo de pessoas que se reúne num lugar com a finalidade de adorar a Deus, servir a Deus e também edificar os irmãos, ajudar uns aos outros. É sobre esse aspecto que eu gostaria de tocar hoje, pela primeira vez, nesses momentos sublimes, sobre a importância, a relevância da igreja do Senhor Jesus para o mundo. O apóstolo Paulo, na carta a uma igreja, a igreja dos Colossenses, capítulo 4, versículo 12, isso está na Bíblia, diz assim: Epáfras, membro da igreja e servo de Cristo, sempre ora com fervor por vocês. Então o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma saudação, está conversando, apresentando os irmãos, falando a respeito dele, do trabalho dele e sobre o trabalho dos irmãos lá da igreja, e que se importava com os irmãos, os colossenses. E diz ele que Epáfras mandava uma saudação, um abraço, e que também orava constantemente, e orava com fervor por eles. Então é um texto em que o apóstolo Paulo coloca em evidência o amor e o interesse de um servo de Deus, um servo de Cristo, um irmão da igreja, por outras pessoas, o interesse dele por outras pessoas. Então eu gostaria que você soubesse que Epáfras era o nome dele. Ele representa muito bem a sua igreja, ele representa muito bem a minha igreja, a nossa igreja, a sua igreja, por certo, se você frequenta, se você pertence a um grupo de comunhão. Então Epáfras, ele serve de exemplo para nós. Diz o texto que era um crente atuante e que tinha no seu coração o desejo de interceder, de orar por outras pessoas que ele nem conhecia, por certo, de outra cidade, mas ele orava por aqueles irmãos, intercedia e pedia a Deus para abençoar. Aqui, amados, nós vemos a relevância da igreja para o mundo, a importância de uma igreja para o mundo. Lamentavelmente, o mundo, com as suas engrenagens e sistemas, não entende bem a importância da igreja. Não entende. E se você notar bem, os meios de comunicações, na maioria das vezes, quando menciona uma igreja, quando fala sobre uma igreja, fala do ponto de vista pejorativo, falando mal e passando informações negativas. Isso é lamentável. Por que o mundo faz isso? Por que a sociedade faz isso? Porque não conhece a igreja. Porque não sabe da importância de uma igreja. Porque se soubessem, com certeza falariam bem. Sabe por quê? Acontece muito mais coisas na igreja para o bem da sociedade, para o mundo de modo geral, do que os pontos fracos. Há maus exemplos, nós sabemos disso. Há maus exemplos, igrejas envolvendo com política, com politicagens, e outras coisas, mas com dinheiro. Mas a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo não. Ela está no mundo para abençoar o mundo, para fazer o que Epáfras fazia pelos colossenses, orar por vocês, interceder por vocês, orar pelos governantes, orar pela sociedade, orar pelas crises, pelas
tragédias que acontecem, para que Deus tenha misericórdia. E a igreja se oferece como base de apoio. Ah, amados, se vocês soubessem o que acontece dentro de uma igreja verdadeira do Senhor Jesus, seja ela grande em número ou pequenininha, no interior ou no centro urbano, a igreja é uma bênção. A nossa igreja, por exemplo, né? O trabalho que ela tem com os idosos, atendimento aos idosos, né? E eles vão para lá, e eles participam, e eles continuam ativos. O trabalho que se faz com as crianças, nós temos um trabalho maravilhoso com as crianças na igreja, né? Coros, musicais, brincadeiras, jogos e estudos bíblicos, é claro. Os pais se sentem confortáveis em levar os seus filhos e colocá-los lá para trabalharem conosco, e Deus tem nos abençoado grandemente. O atendimento aos adolescentes, aos jovens, né, aos adultos, aos trabalhadores, aos profissionais. A igreja é uma bênção. Agora mesmo nós estamos terminando a construção de uma casa pequena, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma áreazinha de serviço, uma varanda, para uma mulher, um jovem ainda, com 4 filhos, sem marido, e que morava dentro de um quarto. A pia, geladeira, fogão, tudo funcionava dentro de um quarto, com 4 crianças. E nem é membro da igreja, não. Um membro da igreja, como Epáfras, levou a informação, conversou comigo, pediu se a gente poderia ajudar, e lancei o pedido na igreja. Os irmãos chegaram juntos. Está ficando uma gracinha a residência da irmã, novinha, vai ser entregue lá, eu creio que daqui umas 2 semanas. E não é da igreja, a igreja não conhece, mas pela intercessão, mediação de um casal de irmãos da igreja, lá estamos nós. Então isso é igreja. Além, é claro, de se preocupar com o principal, que é a pregação do evangelho, a salvação das almas. Muitas pessoas sendo transformadas, sendo tiradas das drogas, dos vícios, pessoas mudando completamente de vida pela intercessão, pelo trabalho, pela evangelização da igreja. A igreja é muito importante. Eu gostaria que você pensasse nisso. Se você ainda não conhece uma igreja, ore, peça orientação a Deus e procure uma igreja, vai lá com o coração aberto. Procure conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você não se adaptar, procure uma outra. Mas procure se inteirar, conversar. Veja o que é uma verdadeira igreja bíblica. E olha, vai valer a pena, vai fazer diferença na sua vida. Creia nisso. Eu quero aproveitar para oferecer a primeira igreja batista em Araruama, né? Para você, se você mora perto, e se você mora longe, meu irmão, minha irmã, ore por nós. Precisamos muito das orações de vocês, da ajuda de vocês, da intercessão de vocês. Agora, se você mora em Araruama ou aqui em cidades adjacentes, sejam bem-vindos. Participe de um culto conosco, vai ser uma bênção. Deus vai abençoar a sua vida, eu creio nisso. Querido Pai, obrigado por tua igreja existir. Obrigado porque é através da tua igreja que o nome do teu Filho Jesus está sendo pregado e ensinado. É através da tua igreja que milhões de pessoas se convertem constantemente. Obrigado, Senhor, por tudo e por todos. Obrigado por essa igreja maravilhosa que o Senhor me permite pertencer e frequentar. Obrigado pelos meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.